Você sabia que de cada 10 pessoas que passam por uma entrevista de trabalho, 7 são reprovadas porque falam e escrevem errado? Pois é, a repórter Fabiana Scaranzi mostra quais são os erros mais comuns e o que você pode fazer para que a língua portuguesa não seja mais um obstáculo na conquista de uma vaga de emprego. Perdeu seu cartão? Quem já não ouviu uma atendente falando assim? Vou estar verificando para você. Ou mesmo já não se deparou com uma mensagem cheia de palavras resumidas, codificadas? Formas de expressão que se tornaram comuns e que, sem querer, passaram a fazer parte do vocabulário das pessoas. É aquela história, eu falo, você repete. Alguém escreve de um jeito, muitos outros vão copiar. Daqui a pouco está todo mundo falando e escrevendo igual e errado. Pior ainda é quando se procura emprego. Falar bem o português é uma exigência hoje em dia para qualquer função. Até mesmo para quem não lida diretamente com as pessoas, como o operador de máquinas. Você acha que eu estou brincando? Veja só esse exemplo. Fabiana, esta grande empresa em Salvador, contrata em média 30 pessoas por mês. E no processo de seleção, o português tem um peso muito grande. Já na primeira etapa, os candidatos têm que fazer uma redação e um teste de interpretação de texto. Isso para todos os cargos, desde os administrativos aos operacionais. Os testes de português são eliminatórios e o índice de reprovação é alto. 62% dos candidatos de nível médio e 45% dos candidatos de nível superior não conseguem passar porque têm pouco vocabulário, não compreendem o texto e demonstram falta de leitura. A gente acredita que a comunicação, tanto interna e externa, é essencial para o bom andamento do nosso trabalho, da nossa empresa e para os resultados que a gente busca alcançar. Não há pesquisas, mas nas grandes agências, há casos em que numa mesma seleção, 7 em cada 10 candidatos não passaram no teste porque cometeram algum erro de português. Estão entre os erros mais comuns: concordância verbal, do tipo fazem 5 anos, gerundismo, vamos estar fazendo, gírias como dar uns toques, lugares comuns do tipo a nível de Brasil, fechar com chave de ouro, isso sem falar na pontuação e acentuação na hora de escrever. O que normalmente acontece, as pessoas participam de uma entrevista como se estivessem numa sala de bate-papo ou conversando com amigos. Então, são descuidados. E também pela falta de leitura. Os jovens não têm o hábito de ler. Na verdade, a população brasileira até tem a dificuldade com a leitura, não é hábito ler livros ou jornais ou revistas, né? E isso você acaba perdendo um pouco o vocabulário, dificulta na hora do processo. E não é só para escrever, não. Na hora de falar é preciso uma boa fluência. Uma dica é falar pausadamente. Nada de gírias e esqueça o gerundismo. Esse, aliás, é um problema sério, principalmente nas agências de telemarketing. Mas elas já estão mudando. Ou melhor, já mudaram. Veja o exemplo de Belo Horizonte. Fabiana, essa empresa de telemarketing de Belo Horizonte é uma das maiores do país. Tem 4.500 atendentes. Desde a fase de treinamento, os funcionários são orientados a evitar o uso do gerúndio. É uma preocupação com a qualidade do atendimento. Todos os meses, parte das ligações gravadas passa por auditoria. Para melhorar isso ainda mais, nós estamos fazendo parcerias com algumas empresas, alguns institutos, com professores de português. Com isso, a gente consegue minimizar os impactos com alguns dos nossos clientes. E não pense que isso só acontece em testes para cargos de iniciantes em empresas, não. As agências com as quais conversamos são unânimes em dizer que erram os gerentes e erram também outros níveis de cargos mais altos ainda. Então a grande dica dos especialistas é a leitura. Quanto mais a pessoa lê, mais ela aumenta o seu vocabulário e menos são as chances de cometer erros de português. Até mesmo um profissional que ele está dentro de uma empresa, se ele tem dificuldade em se comunicar, se ele tem erros de português, se ele tem dificuldade na verbalização e na comunicação, ele não é um profissional bem visto. Quando você escreve bem, você fala bem, você tem uma facilidade maior de ser promovido, porque você está sendo visto. Então, isso é um diferencial até mesmo dentro da empresa que você trabalha.